Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta a mais um Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e muito feliz que a primavera está quase chegando, estou aqui junto com ele, meu grande amigo e companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu Pé. É primavera, te amo! Mano, já era primavera chegando, tamo firme e forte aqui na esperança. E todo mundo sabe que minha época favorita do ano tem duas. Eu gosto do Natal, adoro o clima do Natal e gosto da primavera, porque primavera quer dizer o quê? Cabana sucre. Eu vou lá comer todas aquelas tranqueiradas que eu adoro. E antes, ó, vou já falar agora no começo do programa. Quem puder, fique até o fim, porque eu recebi uma mensagem do nosso amigo Brian de Abreu de New Brunswick e vocês vão entender no final lá. Eu vou precisar da ajuda de vocês, vou mandar um GoFundMe aí no final, vocês vão entender. Então quer saber porque eu vou precisar de um GoFundMe, fica até o final, vocês vão ficar sabendo por que aí. Bora nessa. Ok, agora tô curioso. Programa de número 145, estamos gravando no dia 27 de fevereiro, penúltimo dia desse mês, já se foram 2, faltam 10. Tá fazendo 0 graus hoje, um dia maravilhoso, eu espero que derreta a minha garagem, porque eu não tô afim de limpar a neve que tá ali na entrada, tá miserento aquele negócio. Sejam bem-vindos, todo mundo que nos ouve, nos acompanha, nos contribui com a gente, nos suporta. É um prazer ter todo mundo aqui de volta, estou muito feliz com vocês, então eu espero que, como sempre, vocês aproveitem o programa. E você que acabou de nos descobrir, seja bem-vindo. Eu espero que seja a primeira de muitas, você continue ouvindo o programa e não esqueça de participar com a gente, porque sua participação é muito importante para a gente também. Você pode participar de várias maneiras, mas se você quiser fazer aquela ajuda financeira, esse tal desse capitalismo monstruoso aí, você pode participar do nosso Patreon, no patreon.com/Canadá Agora. Qualquer contribuição que você puder fazer é muito bem-vinda. Se não quiser usar o Patreon, você pode usar o Apoia-se também, que é apoia.se/Canadá Agora. Tá lá, são duas maneiras que você pode nos ajudar. E a outra é sempre metendo o dedão naquele like no programa, se inscrevendo, dando 5 estrelinhas, que é sempre muito bem-vindo, ajuda a manter nossa audiência e aumentar o nosso alcance com o público. Então, aquele último recadinho, o nosso programa é feito em blocos e é feito para que você possa assistir em pedaços, né? Afinal de contas, né? Todo mundo tem paciência de assistir dois malandros falando todo esse tempo assim. Então, se você confira a minutagem do programa, ela está na descrição do programa, no seu tocador de podcast, ou está lá no YouTube, ou também está aqui no site no canadagora.com. Você consegue ver e sair. Então, sem mais, vamos para o programa. Ottawa em Focus. Ottawa em Focus. Primeira notícia, nosso bloco de notícias federais, é que os departamentos do governo federal atingem sua meta climática para 2025. Olha só quem dizia, hein? O governo federal anunciou que reduziu as emissões em suas operações em 42,5% em relação a 2005, superando a meta interna de 40%. Uma queda de 1,24... não consigo ler isso. 1.024.000 toneladas de gases de efeito estufa, equivalente a tirar mais de 238 mil carros a gasolina das ruas por um ano.
A estratégia, iniciada em 2017 pelo Treasury Board, abrange prédios, frotas e serviços, incluindo embarcações e aeronaves militares, e visa gerar emissões líquidas zero até 2050. Foram aprovados 25 novos projetos pelo Greening Government Fund. Mais de 130 já receberam fundos, totalizando mais de 80 milhões de dólares, como recuperação de energia de equipamentos científicos e combustíveis de baixo carbono para as Forças Armadas. O comunicado não traz verificação independente nem detalha a inclusão de empresas estatais ou emissões indiretas. Olha aí. No entanto, o país como um todo está longe da meta de 2030, com projeção atual de apenas 21 a 28% de redução. Porque quem tem medo, né? É isso aí. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu acredito nisso igual eu acredito no Pikachu. Foi aniversário do Pikachu, né? Esses dias eu vi passar em algum lugar que foi aniversário do... Não sei se da criação ou do bichinho lá, mas essas metas que eles colocam aí para o meio ambiente, eu acredito do mesmo jeito que eu acredito no Pikachu. É melhor ir caçar os Pokémon aí do que acreditar nisso daí. Ainda existe esse joguinho de caçar Pokémon? Existe, cara, existe. Eu tinha instalado até há pouco tempo aí, mas desisti, cansei. Não quero mais. Nossa senhora. O mundo tá ficando muito louco pra mim. E o Carney, vamos começar falando do Mr. Carney, o nosso Carney, carne, picanha, verão, depois da primavera, tudo tá linkado, né? Tudo tá ligado. Porque o Carney promete 2 bilhões para a Ucrânia, sanções para uma frota sombria da Rússia, enquanto a guerra entra no 5º ano. Cara, isso é loucura. O governo federal anunciou mais 2 bilhões em ajuda militar à Ucrânia, incluindo mais de 400 veículos blindados, 62 AV6 e 338 Train Operation Unifier. Ao mesmo tempo, o OTAN impõe novas sanções a pessoas e empresas que alimentam a guerra russa, incluindo fabricantes de IA e de drones e cerca de 100 navios da chamada Frota Sombra, que ajuda a driblar embarques de petróleo. Líderes ocidentais reuniram-se com o apoio da Ucrânia. Zelensky disse que uma nova rodada trilateral sobre o cessar-fogo deve ocorrer em cerca de uma semana. Desde 2022, o Canadá já comprometeu mais de 25,5 bilhões em assistência, 8,5 bilhões só em apoio militar, e insiste que o apoio continuará a longo prazo. Essa guerra aí, só de falar que está entrando no 5º ano, e para quem está acompanhando as reportagens, é inimaginável você viver nessa tensão. É inimaginável. Você não tem como preparar nada no futuro. Enfim, é muito triste tudo isso. E é incrível que ainda não acabou essa miséria ainda por causa desse maluco do Putin. E se encontraram aí essa semana de novo, né? Então... Não dá em nada esse negócio. Porque o garoto Botox ali, a laranja Botox, tá sempre inventando de ficar do lado do cara, porque ele não tá nem besta de perder a mamata dele, né? Essa história toda. 2 bilhões, velho. 2 bilhões. Você vê que a loteria tá 70 bilhão, né, cara? Eu não jogo na loteria, então nem olho isso, cara. 70 bilhão, velho. A pessoa você ganha? Não, eu não vou ganhar porque eu não jogo. Boa sorte pra quem vai ganhar aí. Eu vou jogar porque essa é a única chance que eu tenho pra me aposentar agora. Ganhar lembra de mim, japonês. Lembro sim, Pet. Te leva. Manda mandar um cartão de lá de onde você estiver. Ó, lembrei de você, hein? Tô aqui no Haiti, comprei 2 ilhas, entendeu? Lembrei de você de manter um cartão. Como é que é? Não, te mando uma camiseta, sou gente boa também, te mando uma camiseta. Cara, é ruim mesmo, mano. Funcionários canadenses permanecem no local em Beirute depois que os Estados Unidos retiram funcionários não essenciais da embaixada. No boletim internacional, o Canadá informou que continua com funcionários e seus dependentes no Líbano e que a embaixada em Beirute opera normalmente, prestando serviços consulares. O Global Affairs Canada reafirmou, que é o Global Affairs, o Itamaraty canadense, né, reafirma que a segurança do pessoal diplomático é prioridade. A declaração surge depois da Embaixada dos Estados Unidos retirar funcionários não essenciais e recomendar que alguns diplomatas e familiares deixem a região, dizendo que quem permanecer pode enfrentar restrições de deslocamento. As tensões entre Estados Unidos e o Irã têm aumentado, o governo Trump reforçando a presença militar no Oriente Médio e exigindo um acordo nuclear sob a ameaça de ação, tema que deve entrar no discurso do Estado da União. Entrou, né? O OTAN atualizou em 13 de fevereiro seu aviso de viagem para o Líbano, desaconselhando deslocamentos não essenciais.
Quem puder saia, né, cara? É a hora, a gente sabe que a coisa tá feia, não é só lá, tá feia no México. Quem sabe como o Canadá funciona. Vocês têm que sair enquanto dá, porque se você for esperar, depois que o bicho pegar, o Canadá mandar, já tinha pode buscar, irmão. É bom você ter um cara de muita fé, porque o Canadá sabe como que ele funciona, essas questões internacionais. Mas aí é cada um. Então, é melhor sair fora. Você ainda tá pensando no Justiniano, velho. O Bento Carneiro é muito bom, cara. O Justiniano me deixou traumatizado, cara. Os anos de Justiniano me deixou traumatizado. Mas a gente pelo menos liberou a maconha. Isso é importante, a maconha tá liberada. E o Canadá aprova os últimos jatos executivos da Gulfstream após a ameaça tarifária de Trump. Transporte Canadá aprovou recentemente mais 4 jatos executivos da Gulfstream. Primeiro o G500 e o G600 e agora o G700 e 800, certificações anunciadas em dias consecutivos. A decisão ocorre menos de um mês após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor tarifas e descertificar aeronaves canadenses caso o tal não aprovasse esse modelo. Nos Estados Unidos, a FAA concedeu certificação condicional ao G700 e ao G800 em 2024, exigindo testes adicionais sobre formação de gelo no sistema de combustível até o fim do ano. Especialistas já apontaram dúvidas sobre o alcance das ameaças de Trump, que envolve regras normalmente da FAA. A disputa tem implicações para fabricantes como Bombardier, fornecedores norte-americanos e o comércio aeroespacial entre os dois países. O interessante do Trump é que o Trump, cada dia ele acorda com uma coisa. Lembra, ele falou era os jatos, todo mundo esqueceu do jato. Era a ponte, não fala mais da ponte. Era não sei o que. Então, de novo, eu acho que a melhor estratégia realmente é do Carney. Ele falou, beleza, legal. Vamos continuar vivendo aqui, porque senão a gente não vai viver em função desse maluco aí. Não dá pra ficar batendo palma pra maluco dançar, velho. Não dá, esquece isso. Pô, deu errado, era pra você ler essa notícia, mas enfim. O deputado Matt Jenehu se junta a Carney em viagem à Índia, Austrália e o Japão. O ex-conservador Matt Jenehu, que cruzou a Salão dos Liberais na semana passada, foi nomeado pelo primeiro-ministro Mark Carney como assessor especial em parcerias econômicas e de segurança. E vai integrar a delegação oficial na viagem comercial à Índia, Austrália e Japão. O Jenehu acompanha Carney em visitas a Mumbai, Nova Delhi, Sydney, Canberra e Tóquio. Só um grupo menor, incluindo o Jenehu, segue para a Austrália e o Japão. Na etapa indiana vão estar ministros como François-Philippe Champagne, Anita Anand, David McGuinty e Majinder Sidhu, além de 2 primeiros ministros provinciais. Adivinha quem? A ida ocorre em meio à crítica de adversários que lembram que Jenehu havia anunciado aposentadoria para cuidar da família. O líder conservador Andrew Scheer questionou o time. E o Jenehu retornou ao plenário e sentou-se na primeira fila em sua primeira sessão como liberal. Com a troca, os liberais passam a ter a sensação de cadeiras na cadeira. Então, eu não sei nem... Eu vou sentar aqui. Vou esticar na cadeira. Então. Pode isso? Mano, o cara... E todo mundo sabe o que eu acho desses transfúgios. Já falei minha opinião aqui. Eu acho isso aí Enfim, eu acho pouco... Quase zero credibilidade comigo o cara que faz isso. Eu acho que o cara, se ele quiser se mudar, ele tem que sair, fica independente, depois tenta se eleger na bandeira lá. Mas a gente sabe que existe toda uma questão na política. Todo mundo que faz política tem uma questão de ego. Não adianta o cara falar, eu faço política por amor. É mentira, tem toda uma questão de ego. O cara sabia que o bicho ia fritar de um lado, ele foi eleito realmente como conservador. Aí agora, e eu já falei, a gente falou da outra vez, ele não é tipo do cara que vai ficar fazendo um papel muito secundário ali. Ele vai realmente, como está aprovado aí, o Carney está levando ele para essas questões internacionais. E o interessante é que o Pierre Poilievre, que é muito contestado no meio conservador, cada dia mais, foi interessante que esses dias ele saiu, foi fazer ele foi apresentar o plano tecnicamente dele internacional, o projeto dele, mas o Poilievre ninguém escuta, mas o Poilievre ele falou de novo, ele vai sozinho, ele fala só dele, e o Poilievre, quem acompanha a política, lembra que ele começou toda uma campanha de marketing. Ele começou a não usar mais óculos, ele começou a treinar, vivia sorrindo em todo lugar, toda hora, mas o personagem está lá ainda, ele acha que ele vai resolver tudo. Quando começou essas questões da guerra tarifária com o Trump, ele nunca
foi muito direto na crítica, mas nessa semana ele falou um pouco ali, criticou o Trump e os Estados Unidos, mas ele está numa posição muito delicada, porque tudo que ele fala e critica é o que realmente ele queria que fosse implantado, e o Carney está implantando, está fazendo. Então, cada vez mais o Poilievre vai sendo delegado aí à sombra de um bom líder da oposição. E é só isso aí que está ficando. Mas mudar de casaca assim, para mim, isso é inaceitável, cara. Isso é uma traição feia. Acho feio. Isso é coisa de moleque. Isso é moleque. E Ottawa gasta 3,7 bilhões para construir milhares de novas unidades habitacionais militares. O governo anunciou um plano de 3,7 bilhões de dólares para construir mais moradia para as Forças Armadas. Serão 6 mil novas unidades em 2025, como unidades onde as forças canadenses atuam, além de 800 unidades já em andamento. A medida responde a um relatório do auditor-geral, que revelou alojamentos antigos e em má condições, com água potável insegura e sanitários sem funcionamento, e a falta de moradia em várias bases. Entre os locais beneficiados estão a CFB de Gatineau, 500 unidades, Kingston, Ontário, com 900, Valcartier, Petawa e Edmonton, com mais de 1.000 unidades cada. O ministro David McGuinty afirma que a iniciativa deve ajudar o recrutamento, que cresceu 13% nos últimos 8 meses. De novo, quem imaginaria um ministro Liberation investindo no exército? Tá aí. Mas também, né, velho? Eu li a reportagem, tava assistindo a reportagem até isso aí. Tem lugar. Tem como é que era naquele negócio? Acomodação universitária da UFPR que não era tão ruim quanto onde os caras moram, cara. Mas quem que era o primeiro-ministro antes? O Justiniano. Vamos gastar com militarismo. Vamos investir nas flores. Vamos investir no amor. Vamos investir nas fantasias. Falando nisso, essa semana eu vi uma cena que eu só lembrei de você. Ixi, agora vai. Um certo presidente do maior país da América do Sul ali foi fazer uma viagem para a Coreia e se encontrou com o presidente coreano. E a esposa dele apareceu vestida de coreano ali. E começou falando coreano, o presidente falando português, e eu falei, isso me lembra alguém. Cara, para o meu benefício mental, eu não vi nada disso, porque graças a Deus eu não acompanho nada do que acontece numa certa região latina aí do país. Eu prefiro a minha saúde mental, então eu não vi isso. Mas eu vi o Trudeau fantasiado de indianos. E se eu tivesse visto, sabe que nem quando o cara tem... como é que fala? Quando o cara volta da guerra, fica... como é? PTSD, cara? PTSD, esqueci o nome em português, mas enfim. Traumatismo... Trauma pós-traumático, esse. É uma coisa assim. Se eu tivesse visto isso, ia me dar essa reação, entendeu? Que ele pulava, xingava, falava, nossa, ia voltar tudo isso daí, mas beleza. Ainda bem que eu não vi. Porque quando você vê, você não pode desver, como diz a internet. Não pode desver, é isso aí. E os conservadores pressionam o governo liberal a limitar a assistência médica para alguns requerentes de refúgio. No parlamento, os conservadores apresentaram uma moção pedindo que o governo revise os benefícios de saúde oferecidos a requerente de asilo e restrinja o atendimento de quem teve o pedido negado a cuidados de emergência. A deputada Michelle Rampell Garner argumenta que exigentes negados recebem mais do que alguns canadenses. O Programa Federal Interino de Saúde, o IFHP, cobre serviços amplos, de hospital a próteses, e o seu custo saltou de 211 milhões em 2020 a 2021 para 896 milhões em 2024 e 2025, podendo chegar a 1,5 bilhões em 2029 e 2030. Há medidas para a partir de 1º de maio e um grande acervo de processos, quase 300 mil processos que pressionam as despesas. O governo defende o projeto C12 para barrar pedidos fraudulentos. Opositores e grupos de defesa afirmam que o problema é administrativo e alertam para riscos de retroceder a cortes já terem sido cortes anteriores considerados cruéis e incomuns. 1,5 bilhão. É muita grana, mano. Assim, eu não acho errado você oferecer ajuda a quem está pedindo refúgio, porque tem realmente gente que está numa situação desgraçada e não tem o que fazer. Mas
gente sabe que tem muito ali que não é refugiado, realmente. Pois é, cara. E eu não tenho como discordar que, de fato, o processo... Cara, essa maldita essa burocracia ela tem dois lados. Ela exige mais... Ela faz o que não deve pra gente que precisa e ela dá pra quem não precisa. Tem um pequeno probleminha. Eu acho que a AI vai salvar todo mundo. É isso mesmo. Vai mesmo. E falando de AI, o ministro da AI está decepcionado com a reunião com OpenAI realizada após o tiroteio em Tumbleweed. Ministros federais se dizem desapontados com a resposta da OpenAI após a reunião em Ottawa sobre a conta do atirador de Tumbleweed, Evan Solomon, afirmou que a empresa não trouxe respostas substanciais nem propostas concretas de segurança, depois de ter banido em junho a conta de Jesse Van Hosteler. A decisão que, segundo a OpenAI na época, não justificou avisar a polícia por não revelar planejamento iminente. Em 10 de fevereiro, Van Hosteler matou a mãe, o meu irmão, 5 estudantes e uma assistente escolar antes de tirar a própria vida. A OpenAI diz que contactou a RCMP após o tiroteio e promete atualizações. Ministros como Mark Miller e Gary Ananda Sagari exigem medidas mais firmes e não descartam a regulamentação. O primeiro-ministro da British Columbia, David Eby, declarou estar revoltado e afirma que a tragédia poderia ter sido evitada. Novas reuniões estão previstas. Cara, falar que essa tragédia poderia ser evitada é muito complicado, porque quando você fala, já falei com vários especialistas sobre violência, questões jurídicas na rádio, os caras falam, você não pode virar a polícia do suspeito, entendeu? Tipo, o cara falar que vai fazer, se todo maluco que fala que vai atacar, entendeu? Você tem que ter provas, a gente vive no Estado de Direito, não é porque o cara... Entendeu? É muito complicado, você pode chegar e o que aconteceu, quem lembra na época quando estava o Estado Islâmico, tinha muita gente que falava, eu tenho uma simpatia, que escrevia coisa, mas como que você vai supervisionar tudo? Não tem como, é muito mais complicado, é muito mais complicado que isso, porque o cara que escreveu ali não quer dizer que ele vai fazer. Isso leva muito mais tempo para você entender e compilar toda a informação que vai certificar, que diz, não, a gente tem que fazer uma coisa porque aqui indica que ele vai. Então é muito mais complexo que isso. A OpenAI é como o Facebook, que tem cara que pode ter tendência suicida, mas se você for chegar, mandar a polícia para cada pessoa que escreve um post, cara, é uma loucura, não tem como os caras controlarem isso. É muito difícil. Falar assim, isso podia ser evitado. É muito subjetivo, é muito generalizado e não tem como uma pessoa saber. Tem como ser. E sem falar que tem muita gente que tenta enganar a IA. Então, imagina se é um cara fazendo uma. Enfim, é muito complexo isso daí. Eu acho que falar é um atalho intelectual. Falar que se tivesse isso, seria fácil de se poder ter evitado. Do mesmo jeito que eu acho que tentar regulamentar tudo que se passa na internet é uma perda de tempo enorme, porque até a lei ficar pronta, até a lei, para quem conhece como funciona o processo de criar uma lei, ela sai já com 8 anos de atraso. Então, enfim. Eu acho que falta não uma lei. Eu acho que e eu faço essa crítica em geral inclusive com o pessoal com quem eu trabalho, que existe uma questão de ética e prioridades que as empresas têm que ter, né? Por exemplo, você vai trabalhar para uma empresa, uma empresa qualquer, né? Um banco, por exemplo, vamos usar um banco. Você é um desenvolvedor, trabalha nessa empresa, você tem que pensar minimamente, o mínimo que você tem que fazer é pensar na segurança do seu cliente. Então você tem que pensar assim, claro, o cara deixa o dinheiro dele aqui, eu tenho a informação dele, então eu tenho que desenvolver um troço que seja minimamente coerente com o nível de qualidade que esse cara precisa. Você não pode deixar, por exemplo, assim, não vou encriptar a conta do cidadão aqui, porque vai custar 50 centavos todo mês, vai sair muito dinheiro. Não vou fazer isso daí. Aí você deixa uma atitude sua que está priorizando, sei lá, que acaba priorizando o lucro, de modo geral, e a produtividade, aí você deixa os seus valores um pouco de lado nessa história. E isso está acontecendo muito, de modo geral, com tudo que é empresa. A gente vê o caso da Cambridge Analytica, né? Eu acho que talvez seja o troço mais recente que aconteceu aí, que o cara simplesmente foi, não, vender tudo mesmo, dane-se. E eu vejo que essa questão de expansão da AI está potencializando esse negócio. Porque
E assim, não é que eu seja contra o sistema capitalista, né? Mas eu estou tentando ser um pouco coerente. Tem um monte de gente que está sendo mandado embora em massa por essas empresas. Um monte de empresas que dizem, não, a IA está substituindo a galera, não posso utilizar esse negócio. Eu falei, beleza, é uma questão de produtividade? É uma questão de produtividade. Só que você está deixando de fora, você está deixando de lado, quando você está mandando todo esse pessoal embora, muita dessa gente embora, é um know-how que você tinha, um domínio de negócio que você tinha antes da sua empresa. Então você está deixando de lado. Similar a essa questão de violência, a gente começa a escalar esse problema, começa a olhar em nível de segurança pública. As empresas, eu acredito que deveria ser uma obrigação da empresa tratar desse assunto de maneira coerente. Ele olha assim, putz, vamos investir mais tempo, vamos investir mais recursos para analisar quanto maluco está usando esse negócio. E se tiver um troço mais maluco, a gente chega no governo, a gente chega na polícia e diz assim, ó, esse cara é problema, hein? Esse cara fica procurando, toda semana está procurando como fazer bomba ou como fazer arma dentro de casa. Agora, mas não tem esse negócio. O pessoal, as empresas deixam chegar no ponto crítico, assim, não, agora sim, né? De fato, ele escreveu aqui, como eu faço para matar minha mãe? Não, isso não é legal, agora eu vou avisar alguém. Não. Mas enfim, essa responsabilização ética me deixa muito revoltado, cara. E a última da Federal, Ottawa anunciou $8 milhões para Cuba em meio à crescente crise humanitária. O governo do Canadá anunciou um aporte humanitário de $8 milhões para Cuba, destinado a ampliar a segurança alimentar e nutrição para os mais vulneráveis. O Global Affairs Canada informou que o valor será liberado imediatamente e entregue em parceria para o Programa Mundial de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O anúncio foi feito pela ministra das Relações Exteriores, Anita Anand, e pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Internacional, Randeep Sarai. A medida ocorre em meio a corte de combustível e a falta de produtos básicos na ilha, depois dos Estados Unidos terem assumido o controle das exportações de petróleo da Venezuela. O embaixador cubano diz que o bloqueio visa criar uma crise humanitária para forçar a mudança de regime. Ottawa afirma tratar-se de política externa independente e voltada para a ajuda humanitária. O embaixador cubano acha que isso daqui pode ser um movimento dos Estados Unidos? Pode ser? Quem lembra da Baía dos Porcos sabe que o bagulho é mais embaixo. Mas Cuba, cara, infelizmente, não sei, eu já fui em Cuba. Assim, Cuba é legal por causa das praias, mas assim, eles estão uma desgraça há muito tempo, desde que começou o embargo. Então, é uma questão. O presidente americano que tentou fazer uma coisa foi o Obama, que ele foi lá, visitou e tal, tudo. Mas a questão de Cuba é muito mais embaixo. As pessoas, quem já foi em Cuba, conhece o sistema, como funciona lá. Enquanto eles continuarem essa mentalidade, o povo que acaba sofrendo e agora ainda mais com a Venezuela, que tá tipo na mão dos Estados Unidos e deixou Cuba para trás, vai ficar mais complicado ainda. Assim, ajudar Cuba, cara, é mais ou menos que ajudar essa questão que o pessoal fala que tá ajudando a África, cara. Vai passar anos e anos e nada vai evoluir. A partir do momento que você não ajude esses países a entrarem realmente na economia de uma maneira mais competitiva. Do caso contrário, só mais do mesmo. E a gente fecha nossas notícias federais e no próximo bloco a gente começa o nosso grande giro de notícias pelo país. Segura a ponta que a gente já volta. Amareusque Ademare. Então a gente começa nosso giro pelo país com notícias das províncias e territórios. A gente começa lá, no Nunavut, bem no nortão, onde o governo do território diz que nenhum recurso policial vai ser usado do Programa Federal de Recompra de Armas. O governo de Nunavut diz que não vai usar recursos policiais do território para o Programa Federal de Recompra de Armas, alegando que isso desviaria efetivos de necessidade de segurança mais urgentes e propondo que Ottawa contrate terceiros para a coleta.
O tal afirma que trará recursos suplementares para o recolhimento e lembra que a declaração das armas banidas vai até 31 de março, enquanto a posse ficará proibida a partir de 30 de outubro. Fico do lado do território. É isso daí. Quer um programa provincial? Manda dinheiro. Manda grana. Bom, pensa que eu vou trabalhar de graça. Show me the money. Sabe o que é isso daí? Isso é baked straw, isso é baked straw. É palhaçada. É palhaçada. Baked straw. Não entendo, mas vou entender. Beleza, vou dar aquela risada moral para ajudar a moral. E uma delegação na cúpula do Ártico tem conversado para aumentar o número de guardas florestais que caminham à medida que o interesse pela segurança do Ártico cresce. Em Whitehorse, a cúpula do Ártico reúne delegados para discutir infraestrutura de uso civil e militar e a exploração de minerais críticos, no momento de crescente atenção internacional e alerta do ex-chefe do Estado-Maior da Defesa sobre novas ameaças à região. Ao mesmo tempo, a operação Nanook Nunalivut mobiliza cerca de 1.300 militares e Rangers numa jornada de 4.500 km de motoneve, agora temporariamente retida por tempestades em Shingle Point, e inclui a primeira vez o disparo de bombas M777 ao norte do 60º paralelo, é isso? 60º paralelo. Cara, então, ou seja, se você acha que nós não temos exército, estamos mobilizados, velho. Estamos andando de motoneve lá e nós estamos controlando o Ártico. A Rússia deve estar tremendo, velho. Os caras viram aí e falam, nossa, agora o Canadá tá potência. Mas você viu o tamanho do M777? O próximo? Não. Funciona aquela porcaria. Vai puxar esse negócio com motoneve, quero ver. Em British Columbia, e o Premier diz que o tiroteio em Tumbler Ridge poderia ter sido evitado se a OpenAI tivesse avisado as autoridades mais cedo. Falamos nisso no Bloco Federal, mas o David Ebb, Premier de British Columbia, exigiu que a OpenAI explique por que não avisou autoridades, mesmo tendo banido meses antes da tragédia o jovem autor do massacre em Tumbler Ridge, e pediu ao governo federal um padrão nacional para obrigar empresas de IA a denunciar usuários que planejam violência. Ele falou isso daí, não vou ficar batendo essa mesma tecla, só para dizer que o Web ficou nervosinho e também pediu o governo fazer alguma coisa. Mas, de novo, volto no meu discurso. Eu acho que isso deveria ser uma questão de responsabilização ética. Uhum. Verdade. E o meio-irmão do atirador de Tumbler Ridge, que foi preso por quebrar a fiança sob acusação de tentativa de homicídio. A RCMP prendeu Jan Van Rosestalo, de 22 anos, meio-irmão do atirador de Tumbler Ridge, em um mandado nacional por violar as condições de liberdade provisória. Ele já respondia por tentativa de homicídio após um esfaqueamento em outubro. Jacob foi localizado no dia 19 de fevereiro em Sylvan Lake e agora enfrenta novas acusações, incluindo porte de manopla metálica, que é aquela maneira de o soco inglês, e várias violações de ordens judiciais, e está detido em Red Deer com audiência marcada para março. Isso tudo só aumenta aí a entender um pouco o universo e familiar do cara que atirou lá em Tumbler Ridge. Chegando à terra da dona Danielle, em Alberta, e ela mesma, né? Dona Danielle Smith disse que um tribunal distorceu os doadores liberais, mas as escolhas da UCP têm laços políticos com a mesma frequência. A premier de Alberta, Danielle Smith, afirmou que 80% dos juízes federais nomeados em Alberta eram doadores dos liberais. Afirmações incorretas. Uma análise da rede CBC mostrou que desde 2015, apenas cerca de 22% dos 89 juízes nomeados haviam doado previamente aos liberais, uma percentagem semelhante às nomeações provinciais favoráveis à UCP. Mesmo assim, Madame Danielle segue pressionando por mudar o processo de indicação e convocou um referendo em outubro para transferir à província o poder sobre nomeações dos tribunais superiores. Já vi essa novela, entendeu? Já vi essa novela. Isso aí é flertando com o inimigo. Fica aí, viu? Isso é a galinha dormindo com a raposa, velho. Nossa. Mas tá no Canadá, né, velho? Canadá é isso, é paz, todo mundo se ama, a gente compete a gente vai pra Olimpíada só pra competir, e o cubo mágico, os 6 lados têm a mesma cor. É assim. Cara,
não me lembre de Olimpíada, porque eu fiquei tão indignado com aquela final. Pelo amor de Deus, velho. Do hockey, você tá falando? Ah, velho, os caras estavam no power play de 5 contra 3 e não fizeram gol. Como é que pode um negócio desse, velho? Você é bravo, foi duro de engolir. Bicho, o Mac tem que estar na frente da porra do gol, cara. Minha avó com rodinhas fazia aquele gol e o cara perdeu, pela madrugada. Se você, então vai, pelo jeito você já tá pronto. Se você, quando a gente fizer a nossa equipe, você não marcar pelo menos 10 gols por partida, eu vou falar, não é você que falou que era fácil? Já falei que você é atacante aí nesse time de hockey. Assim que eu aprender a patinar. Fechou, então. Porque quase 80% dos canadenses se opõem à ideia de Alberta deixar o país. Uma pesquisadora da Angus Reid Instituto mostra que a maioria dos canadenses votaria para impedir a separação de Alberta, 79%, e que no Quebec, 71%, por medo, sobretudo, dos impactos econômicos que as saídas dessas províncias, em especial Alberta, com seu peso no setor de petróleo e gás, teria para o país. A sondagem também aponta que muitos veem a Alberta como dando mais do que recebe, que 2/3 dos próprios moradores de Alberta preferem ficar no Canadá e que há preocupações com possível pressão geopolítica externa como dos Estados Unidos e se a separação avançasse. Então, assim, aqui no Quebec também se fala muito sobre isso daí, que, independente das pesquisas que têm sido feitas. Saiu uma recente aqui também no Quebec essa semana, que fala que 60% das pessoas não querem a separação do Quebec, e o espectro do problema geopolítico e econômico é o que faz todo mundo pensar, porque a gente sabe, e por mais que as pessoas que estão sonhando com a separação, eu quero meu país, vocês podem sonhar, mas os mais fervorosos separatistas não querem e acham que isso não é um bom momento para fazer. Mas a gente vai ver muita pesquisa sobre isso daqui para o fim do ano, porque tem eleições aqui no Quebec e o pessoal do Quebec acaba pegando uma onda. Tá vendo? A Alberta também quer separar e todo mundo quer desfazer o domínio. Então, preparem-se, porque vai ter muito o que falar disso ainda. Eu tava fazendo a conta inversa, né? Falaram de quantos acham que não tem que sair, mas 21% acho que quer se separar, velho. 21%? O Alberto tem 5 milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas, velho. Aqui no Quebec é 32%, na última pesquisa é a favor, mas esquece isso. Não aumenta esse número, só tem abaixado, e é mais interessante, quanto mais aumenta as crises econômicas, geopolíticas mundiais, menos as pessoas querem separar. Enfim. E a equipe de cuidado de enfermagem da AUP ratifica o acordo coletivo com a Covenant Health. Membros da AUP, incluindo Licensed Practical Nurses, LPNs, e auxiliares de saúde certificados e não certificados da Covenant Health em Alberta, aprovaram por 89,2% um acordo que garante 12% de aumento salarial ao longo de 4 anos, com ajustes de mercado. O contrato, retroativo a 1º de abril de 2024 e válido até 31 de março de 2028, beneficia mais de 2.900 trabalhadores, embora a presidente da AUP diga que os ganhos ainda não recuperam totalmente perdas anteriores. Te dá um dado interessante? Tá vendo toda essa crise que está rolando no Japão aí, inflação, escambau 4, né? Você sabe qual foi a média de reajuste salarial no Japão em 30 anos? Não. Ok, eu não sei a média, mas o total foi 5%. Ah, caramba. 5% de aumento em 30 anos. Sentiu o drama? Senhor do céu. Pois é. Tá igual no Brasil. E olha eu já arrumando confusão. E vamos para Saskatchewan, porque Charlie Crockett, estrela country do Texas, cancela a turnê canadense após entrar. Cara, outro tipo texano, né, meu? O cantor country texano Charlie Crockett cancelou a sua turnê canadense, incluindo um show em Saskatoon, depois de ser barrado na fronteira nesse fim de semana por conta de uma condenação de 2016. Por quê? Posse e tráfico de maconha. A organização do evento diz que haverá reembolso dos ingressos. Crockett se desculpou no Instagram e a mudança afeta também as bandas de abertura e a equipe do público local. Aí o cara, o cara é maconheiro, entendeu? E tá impedido de entrar no país que a maconha é liberada. Se tivesse sido o contrário, se o cara tivesse saído do Canadá, porque quando você sai do Canadá, você já vê os caras. Quem viaja pro Canadá sai para os Estados Unidos de carro, já vê que você vai chegando no Canadá, já fala assim, velho,
maconha aqui é ilegal. Então, se você tá vindo com o seu baseadinho, irmão, isso aqui não é o Canadá. Já tem várias placas, você já viu ali na borda, já vai avisando. Então já vai jogando fora o bagulho. Aí o cara tá vindo pro país que o bagulho é liberado. Aí os caras param o cara. O mundo tá de ponta cabeça mesmo. Esses caras de Texas, esses caras de country, velho, tem. Pegou pra arranjar inimigos agora. Em Manitoba, as vacinas já foram obrigatórias para os estudantes em Manitoba. Mas será que o surto de sarampo vai garantir um retorno? Em Manitoba, um surto de sarampo já soma cerca de 520 casos, 85% em pessoas não vacinadas, com dezenas de hospitalizações e uma conselheira escolar de Brandon que pede que a vacinação seja retomada e seja tornada obrigatória para alunos. Por enquanto, o governo não fala em mandatos, citando questões legais e resistência dos pais, enquanto especialistas afirmam que exigências escolares poderiam reforçar a imunidade de rebanho. Poderiam, mas o que me dói no coração é que tenha pai que acha que não precisa, velho. Ai, cara, mas tem que falar isso em 2026, mano. Onde as doenças mais zicas que não existiam mais estão voltando. Pai. É aquela coisa. Agora a gente foi naquela balança, tá no país do G7 ou no G27? Isso aí. G107, na verdade. E continuando em Manitoba, porque os golpistas que se fazem passar por oficiais da RCMP atacam os residentes de Manitoba em busca de bitcoins e cartões de presente. A polícia montada do Canadá alerta para um golpe que tem atingido os manitobanos. Mensagens como links que abrem videoconferência onde falsos policiais exigem pagamento em gift card ou bitcoin para evitar o mandato de prisão. A RCMP lembra que nunca envia links nem pede dinheiro e orienta a pagar a mensagem, não clicar no link e, em caso de exposição ou perda, avisar o banco e denunciar a política ao Canadian Anti-Fraud. Então, seja, mano, cara, a RCMP tá te ligando e fala assim, mano, você me paga em Bitcoin, você presta atenção, você me paga em Bitcoin ou em cartão de presente para evitar que eu vou te fazer um mandado de prisão. Mano, o cara, até entendo, não critico quem cai em fraude, mas você tem que estar realmente no mundo da lua total para acreditar nesses malandros aí, velho. Brincadeira, velho, tá louco. Eu gosto de trazer essas notícias de fraude aqui para mostrar pra galera como tem malandro em tudo que é lugar, velho. E aqui os caras conseguem cair nessas. Chegamos na Fordlândia, Ontário, onde os médicos estão preocupados em meio ao aumento de pacientes no oeste de Quebec sendo transferidos para outro lugar. Na região de Outaouais, a falta de cirurgiões vasculares e plásticos levou à transferência de cerca de 100 pacientes em 2025 para Ottawa ou Montreal. Algo que profissionais alertam poder aumentar os riscos de complicações e até morte e ainda sobrecarregar equipes de enfermagem. Enquanto médicos locais acusam o Ministério da Saúde de falta de liderança e pedem soluções, a Santé Québec diz que um plano de resposta de emergência e mantém negociações para garantir os serviços seguros na região. Eu não sei porque que o cara que fez essa pauta colocou isso aqui em Ottawa, mas eu acho que era uma notícia de Quebec. Mas, enfim. Tá ligado que você é uma Quebec, mano. É porque o seu coração, japonês, o seu coração, na verdade, ele é azulzinho, velho. Tá ligado que você chega... C'est mon pays, c'est tout, je vous laisse parler d'amour. Tá ligado? Você é Quebec forever, mano. Uma vez Quebecer... Always Quebecer. A Quebecer is a Quebecer is a Quebecer. It's a Quebecer is a Quebecer. Tipo, olha que eu fui numa exposição no Museu da Civilização aqui sobre a música canadense nas décadas. Não. Pô, cara, muito boa. Por sinal, você deveria ter ido. Porque tinha um pedaço lá, uma sessão só sobre música quebecois. Mas é lógico. Nós, né, velho? Nós é um povo distinct. Os caras falando, uma sessão lá da década de 70, os caras mostrando lá o Charlevoix, o outro, falando do Festival da Canção. É isso aí, mano. São nossas pérolas aqui, nossos Roberto Carlos. Roberto Carlos.
E Ontário não comprou ou alugou um novo espaço para milhares de funcionários públicos que retornam ao trabalho. Desde 5 de janeiro, o governo de Doug Ford exigiu que 60 mil funcionários públicos de Ontário voltem ao escritório 5 dias por semana, mas admite não ter assinado novos contratos de aluguel nem comprado prédios para acomodá-los. Sindicatos de oposições dizem que há superlotação, trabalhadores dividindo mesas, que tristeza, apertados em salas comuns ou mandados para casa. Pedidos de acomodação atrasam meses e a moral está no chão. Por isso ele pede transparência e retorno ao modelo híbrido. Então, ou seja, mano, tá difícil, mano. Meu problema, eu chego lá, tem a sala pequena, mano, não posso trabalhar. Mano, é brincadeira. Problemas de país rico é outra, eu vou falar. Vou aproveitar para bater no Fordinho, né? O Fordinho não pode deixar de bater. Fordinho é gente boa, pô. É gente boa. Não vou arranjar. O jurídico disse que não tem orçamento essas coisas. Não tem orçamento não, isso é verdade. E a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos é culpada pelo fechamento do Nexus em aeroportos canadenses. Aeroportos canadenses alertaram que os programas de pré-clareamento, de pré-clearance do Nexus e o Global Entry para voos aos Estados Unidos são suspensos até novo aviso. O aeroporto de Vancouver atribuiu a paralisação ao shutdown parcial do governo dos Estados Unidos, iniciado em 14 de fevereiro. Passageiros em Calgary, Montreal, Toronto e Vancouver deveriam prever mais tempo para passar pela alfândega. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos também informou que o Global Entry vai ficar fora do ar enquanto durar a paralisação. Tá fácil pra ninguém, hein, irmão? Vocês aí, ó, não tá fácil pra ninguém. Paralisação parcial. É brincadeira. E o mundo continua girando na velocidade da tartaruga. O mundo não gira, ele capota. Ele capota. E o Mano Moron, que para quem não sabe quem que é o Mano Moron, ele doou $1 milhão para o Super PAC, que apoia Trump antes da ameaça da ponte Gordie Howe. Vocês lembram dessa história aqui? Porque menos de um mês antes de Donald Trump criticar publicamente a nova ponte Gordie Howe, o dono da Ambassador Bridge, Matthew Moron, ele doou $1 milhão para o Super PAC MAGA Inc. A família de Moron, que teme perder o tráfego e receita com a nova ligação Windsor-Detroit, há anos se opõe ao projeto. A combinação da doação, encontros em Washington e a ameaça presidencial de bloquear a abertura da ponte reacende suspeitas sobre a influência política e o conflito de interesse entre os Estados Unidos e o Canadá. Mas eu vou te falar, eu não sou complotista, isso é tudo pura, mera semelhança e coincidência. Não tem nada de nada tá ligado aí. Não tem nada a ver o cara pegar, dar o cara que é dono da ponte, que vai perder para a concorrência, que vai dar $1 milhão pro amigo dele, o Trump, mas não tem nada a ver. É pura coincidência. Com certeza. Total coincidência. Ele faz isso de bom coração. As pessoas tenho certeza disso. E ainda falando sobre o homem do Botox, o Ford diz que muros se fecham sobre Trump depois do secretário de Estado dos Estados Unidos derrubarem as tarifas. O premier de Ontário saudou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou grande parte das tarifas impostas pelo presidente, mas diz que a incerteza persiste. O Trump já recorreu a outra lei e anunciou uma nova tarifa global de até 15%. Ford afirma que as paredes estão se fechando para o Trump e prometeu pressionar legisladores americanos por mais certezas para empresas e disse que vai trabalhar para diversificar o comércio de Ontário. Ford pelo povo, é isso. Um homem que se preocupa mais pelo povo do que o Ford, é impossível. Fordinho tá dó. Se tiver esse R dele, ele tá fazendo uma desgraça com a gente, o Fordinho. Outro homem que só tem um bom coração. E a oposição pede que Ford reverta o curso em corte para OSAP. A líder da oposição de Ontário, Marty Stiles, pediu na segunda-feira que o primeiro-ministro Doug Ford reverta os cortes à OSAP, anunciados no início do mês, que reduzem as bolsas máximas de 85% para 25% e autorizam aumento de até 2% na mensalidade pelos próximos 3 anos. Estudantes e sindicatos dizem que a medida vai
aprofundar barreiras financeiras, especialmente para grupos marginalizados e pós-graduados, enquanto o Ford afirma que o modelo atual é insustentável e incentiva cursos em demanda. Ou seja, se você tem um curso que não está na demanda, essa é a filosofia. Eu já vi em algum país aí, lá na América Latina, alguém falava que curso de filosofia, essas coisas não eram importantes. Mas enfim, eu não quero criar polêmicas, nem perder amigos. Já não tenho muito amigo, não. Eu sou um cara solitário. De novo, é só um caso de coincidência, né? Sumiram os estudantes internacional e ele resolveu aumentar, acabar com o subsídio. É pura coincidência. E o Ottawa Blue Fest 96 apresenta Gwen Stefani, Limp Bizkit e Ella Langley. O festival do Ottawa Blue Fest vai acontecer de 9 a 19 de julho no Liberton Flats e traz no line-up nomes como Cody Johnson, Limp Bizkit, Hardy, Gwen Stefani, Ella Langley, The Lumineers, Conan Gray e Lord Huron, com o reencontro do The Guess Who fechando no dia 19. A organização anunciou que um lote limitado de passes integrais com desconto entra em venda esta semana e já acabou. Com ingressos diários, a venda na quinta e passes de 3 dias a partir de 2 de março. Isso aí. O preço já inclui também você pegar o trem ou o ônibus. Eu tô esperando para ver o que vai ser o Festival DT de Quebec. Então, como eu tenho fobia à multidão, eu não gosto de multidão, não gosto de nego gritando no meu ouvido, não gosto de música alta. Então já vi que eu não odeio. Não, eu tenho minha bateria social é bem baixa, cara. Minha esposa fala, sua bateria social é bem, esse tipo de coisa é mesmo, cara, sempre foi. E um homem de Ottawa descreve encontro próximo do tipo pássaro. Um homem de Ottawa, Michael Bourgon, foi perseguido por 2 perus selvagens perto da Prince of Wales Drive com a Heron Road. Vídeos mostram as aves seguindo pelo cruzamento e um desconhecido oferecendo um abrigo no carro para escapar. O episódio viralizou nas redes sociais e no dia seguinte Bourgon reencontrou os perus. Dessa vez ele manteve a calma, recuou devagar e disse ter alcançado uma espécie de calma com as aves. Mano, é por isso que você tem que andar com taco de beisebol, velho. Mano, já era. Faz gru-gru. Vem o Sérgio Malandro. Vai fazer gru-gru. Olha o gru-gru aqui, ó. Tá brincadeira, viu, mano? Gru-gru aí. Chegou na Belle-Provence, no Quebec, e um skate gratuito ao meio-dia dá aos adolescentes algo para fazer na hora do almoço. Em Montreal, um programa gratuito do Jeunesse Loyola, em parceria com o bairro, leva dezenas de alunos do Saint-Luc ao rink do Confederation Park durante o intervalo, com patins e capacete emprestados, além de chocolate quente e ajuda para iniciantes. A iniciativa, além de incentivar a atividade física, quer oferecer uma alternativa para reduzir atritos entre estudantes, moradores e comerciantes. Pode se transformar em basquete na primavera. Que coisa linda, que coisa linda. Aí, ó. Ele vai lá quebrar o percurso. Não mancha, não sobe no skate aí, irmão. Dá um capacete aí. Depois você vai dar depois. Eu vou contar uma anedota rápida. Não é nada, é um fato. Tipo, o pessoal tá... Eu faço parte de um grupo voluntário no trabalho que é voltado para saúde física e mental, né? Então eu faço sessões de stretch via Zoom com todo mundo, todo dia, né? Aí, essa semana, né, perguntando, o que você tá fazendo no final de semana? Ah, não sei o que e tal. Eu falei, pô, tem seminários no final de semana. Ele falou, seminário? Você é padre? Eu falei, não, eu dou aula de artes marciais. Ele, que karatê? Ele, nossa, tem um sensei aqui? Eu falei, não sou sensei, cara, não falo isso, não falo tanto desse negócio. Ele falou, seria legal, né? A gente podia organizar uma sessão de luta, né, na empresa. Eu falei, olhe, eu não vou negar que eu tenho muita vontade de bater em pessoas, mas eu acho que o RH não ia gostar muito disso. É que nem aquele meme que tem do WhatsApp, né? Eu falo assim, cara, na verdade eu tenho vontade de fazer cafuné em certas pessoas, mas com martelo. Mas eu não sei autorizar, entendeu? Martelo.
Isso pra ser mais sensível. Eu sou um cara gente boa, filho. Tenho coração pelo mas gente boa. E por que o desafio da Suprema Corte na lei do secularismo do Quebec é importante para todo o país? A Suprema Corte do Canadá vai começar a julgar agora, no dia 23 de março, a contestação da Bill 21 do Quebec. E o debate já saiu do tema dos símbolos religiosos para discutir se a província pode invocar de forma prévia a cláusula do notwithstanding, ou seja, não obstante, é a prática que decide que o limite dos direitos, juízes ou legislaturas eleitas. O resultado terá um efeito nacional, porque outras províncias também têm usado essa cláusula para suspender os direitos fundamentais. Para ficar claro, o Quebec fez a Lei 21, que acaba transformando o Estado no Estado laico. As pessoas não têm direito de usar, pessoas em autoridade do que trabalham com o governo não podem usar sinais religiosos, mas essa lei está sendo contestada na Suprema Corte e muitas pessoas estão reclamando porque essa cláusula, não obstante que ela é uma cláusula legal, não é legal, tá? Isso existe na Constituição, é uma ferramenta, mas as pessoas acham que muitas pessoas acham e depois que ela está sendo usada de maneira não muito consciente, porque você faz uma lei e já coloca que ela não pode ser, que ela eleva todos os direitos fundamentais, e é isso que as pessoas vão discutir. Então vai dar muito pano para manga aí o que a Corte Suprema vai dizer. Que treta, curioso para ver isso. E o Partido Québécois leva Chicoutimi na 4ª vitória consecutiva. O Partido Québécois reconquistou nessa segunda a cadeira de Chicoutimi com Marie-Caroline Laflamme, cerca de 45% dos votos contra 26% da conservadora Catherine Morissette, marcando o 4º triunfo seguido do PQ em eleições suplementares. A vitória, que devolve ao PQ um antigo reduto da CAQ e eleva o partido a 7 deputados, reforça o seu ímpeto antes da eleição provincial de outubro e do discurso soberanista do líder Paul Saint-Pierre Plamondon. É um sinal, Pé? É um sinal? Então, não é um sinal, né? Mas o Partido Québécois, que era um partido que quem se lembra nas eleições de 2022, tinha 3 deputados. Eles acabaram com 3 deputados eleitos. Praticamente todo mundo estava já dando fazendo já aquela... Como que faz o obituário no jornal do fim do partido? E eles chegaram com o Paul Saint-Pierre Plamondon, eles mudaram completamente. Quem se lembra, Paul Saint-Pierre Plamondon, ele quando ele foi eleito pela primeira vez, ele primeiro foi eleito chefe do partido, depois quando ele entrou como deputado, ele se negou a fazer o juramento para o rei. Ele falou, eu não vou jurar, e ele não jurou mesmo, tiveram que passar uma lei para colocar opcional quem queria. Então, desde que ele entrou, ele tem essa questão nacionalista muito, muito, muito forte. E ele tem apoio muito crescente, tem se demonstrado nas eleições parciais, que cada vez que tem uma eleição parcial, o Partido Québécois está levando de lavada de todo mundo. Então isso reforça que ele é realmente o governo na espera. O próximo governo está só esperando as eleições, o que não quer dizer que o apoio à soberania cresça. Isso é um outro completamente diferente, que a gente viu de novo nas pesquisas, que ele sobe, ele mantém a liderança, mas o apoio à soberania diminui, o apoio ao referendo diminui, mas só que tem que se levar em consideração porque as pesquisas tendem a mudar quando chega-se mais perto do referendo. Se realmente for ter um referendo, ele colocar uma data, realmente vai ser mais concreto, então as coisas podem mudar, tanto do lado político quanto do lado financeiro, porque o ministro de Finanças já falou que pode ter uma taxa ameaça de referendo, porque as pessoas falam, opa, será que o que vai acontecer no Quebec? Será que se começar mesmo a iniciar a máquina para fazer um referendo, as pessoas vão falar, opa, será que vale a pena investir? Então tudo isso entra aí na conta, e mais claro, é incontestável que o Partido Québécois, cada vez que tem uma parcial que precisa substituir um deputado, eles têm ganho todas de maneira realmente muito forte. E o Quebec ele vai eliminar os royalties anuais para serrarias e uma mini-reforma do regime florestal. Em Quebec, o governo anunciou uma mini-reforma do regime florestal para aliviar serrarias pressionadas pelas tarifas dos Estados Unidos. Entre as medidas estão a eliminação da taxa anual das serrarias, com cerca de 20 milhões por ano,
preços de madeiras mais flexíveis, com a taxa mínima de alocação anuais de volume, e a reforma que também permitirá projetos piloto regionais. E ela visa evitar o fechamento de plantas e a perda de até 60 mil empregos num contexto em que líderes do Atikamekw e Innu processam o governo por direitos territoriais e podem restringir o corte. Então tem todas as questões aí com as primeiras nações, mas está muito complicado porque as empresas de madeira com o Monsieur Donald Trump. E voltando a falar do PQ, o líder do partido reconheceu que as preocupações com os Estados Unidos podem afetar o referendo do Quebec. Depois da vitória em Chicoutimi, Paul Saint-Pierre Plamondon disse ter ouvido eleitores preocupados que agora não é hora para um referendo por causa do governo Trump. Mas manteve a promessa de convocar uma votação na primeira legislatura do PQ, escolhendo estrategicamente o momento. A mesma eleição animou o Partido Conservador do Quebec, que ficou em segundo lugar, e alimenta a ideia de uma disputa a dois com o PQ, enquanto opositores e pesquisas alertam para incerteza econômica e fraco apoio à independência. O que eu posso dizer? Então, isso é como eu tinha falado um pouco antes, é justamente isso. O Paul Saint-Pierre Plamondon, o PSPP, carinhosamente chamado aqui, ele nunca falou nisso. Todo mundo fala, mas o Trump, a questão econômica, ele, não, a gente vai fazer um referendo no primeiro mandato, a questão econômica não tem nada a ver, isso é tudo uma campanha de medo, que vocês estão fazendo medo, o Quebec sempre escolheu no medo, só que dessa vez é a primeira vez que ele fala realmente, que ele fala, eu não estou falando que eu vou fazer no primeiro dia de mandato, ou seja, ele fala, vai ter as eleições do meio de mandato, talvez o Trump não vai dar mais, então ele começa a modular na questão do tempo que ele pensa sobre isso, porque ele sabe, é o óbvio, né, que com as questões econômicas, do jeito que as pessoas estão, ninguém vai querer entrar numa guerra aí numa separação. Então ele tem a primeira vez que ele modula essa questão dele, a primeira vez que ele começa a falar de uma maneira mais assim, então, sabe, eu tô vendo, realmente é um pouco preocupante, eu tô pensando nisso, então ele começa a acordar aí um pouco pro que é a realidade, na verdade, né, porque todo mundo sabe que as incertitudes econômicas aí não favorecem de maneira nenhuma uma questão das eleições. Ele ouviu isso daí e ele sabe sabendo que o povo não quer, ele vai tentar se adaptar um pouco mais disso daí, mas é o que está acontecendo. Mas ele continua na liderança aí das pesquisas. E o Quebec, ele não entrará em eleições provinciais antecipadas, prometem candidatos. O que acontece? Que em Quebec, os dois candidatos da liderança da CAQ, Bernard Dranville e Christine Fréchette, que descartaram convocar porque as eleições antecipadas e dizem que respeitarão a data fixa, que é no dia 5 de outubro. O vencedor será o primeiro-ministro até a eleição de outono, enquanto o ministro das Finanças ainda não decidiu se o orçamento sairá antes ou depois da disputa. Uma pesquisa coloca a CAQ com apenas 14% das intenções de voto, com os liberais encostando no PQ e 60% dos eleitores dizendo não à independência, num debate político marcado por acusações sobre o impacto econômico dos custos e no discursos em possível referendo. Então, assim, é bem isso que a gente acabou de falar. Tem gente que fala, porque a pessoa que vai ser escolhida agora no dia 12 de abril, que é da CAQ, porque o Legault saiu, vai ser automaticamente o primeiro-ministro do Quebec. Só que tem gente que fala assim, se a pessoa entrar agora, ela pode chegar e falar, para pegar os outros partidos de calça curta, eu já vou pedir uma eleição agora no plantão, no verão. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam nesse cenário. Eu nunca acreditei nesse cenário por alguns pontos muito simples. Primeiro, que a CAQ está muito mal nas pesquisas. Segundo, que o nível de conhecimento, as pessoas não conhecem a Christine Fréchette, que está na frente das pesquisas, que vai ser provavelmente a primeira-ministra. As pessoas não conhecem ela. E um outro ponto também, que o Partido Quebecois está muito bem estruturado, está na frente das pesquisas e ele já tem vários candidatos prontos para serem anunciados. Então, assim, o Partido Quebecois
para estar muito pronto. Se você vai para uma eleição antecipada com alguém que já está mais preparado que você e está na frente das pesquisas, é um tiro. Do outro lado, se você tenta segurar mais aí uns 7 meses, que talvez tudo aquilo que você fez possa começar a dar algum resultado, o tempo pode te dar uma força. Então, eu nunca acreditei nesse cenário de eleições antecipadas, mas toda vez a pergunta era colocada, eles realmente falaram, não vai ter, eu vou respeitar aí a data fixa, que é agora no 5 de outubro, porque eles foram eleitos majoritariamente. E só para fechar o Quebec, tem uma última aqui que eu quero colocar aqui, que foi muito engraçado num certo sentido, porque quem conhece o Quebec aqui, que entra no metrô, não conhece o lugar, todo metrô tem um depanorzinho, tem uma loja de conveniência lá no metrô. E o que aconteceu? Eu não sei direito porque a foto não explica, que não fala na reportagem. Acho que parece mais diz que é uma caixa que trabalhava nesse depanô aí, e ela agora vai ter para penitenciária, porque ela agrediu um jovem sexualmente, um jovem de deficiência intelectual. O que acontece? O jovem chegou lá para comprar alguma coisa, ela viu que o rapaz tinha a inteligência de uma criança de 7 anos, aí chegou para ele, estava sozinha lá, falou, vem aqui e tal, papapá, agora vamos no fundinho ali, vamos fazer uns guili-guili ali. E aí, o moleque a denunciou, o que a polícia fez? E achei engraçado o jeito que a polícia tentou resolver o caso. A polícia falou assim, vamos pegar um policial, entendeu? Você vai dar uma de louquinho e você vai lá, para ver se realmente é a... E não foi, mano, que a mulher caiu, velho. O policial entrou lá, deu uma de deficiente intelectual, ela foi pra cima, falou, vamos lá pro fundinho. No fundinho ele sacou o negócio, falou assim, mano, aqui é polícia, a casa caiu, tapa na cara e já era. Então, ou seja, eu achei essa operação da polícia aí, eu imagino na reunião, eu falei, gente, é o seguinte, o sargento chegou lá, galera, missão especial, hein? Missão especial lá no metrô, vamos ter que saber se a maluquinha lá ataca deficiente intelectual. Quem que é o voluntário? Eu falei, pô, chefe, aí é sacanagem, né, chefe? Não, então vai você, mano, você recruta... Vem cá, você recruta, você vai lá, você vai dar de doidinho, ela vai querer fazer uns guili-guili, quando ela te levar pro fundo, você enquadra. Eu falei, mano, imagina, mas é isso aí, a polícia em ação em casos de alta periculosidade. Isso é o Quebec. Quebec nunca decepciona, cara. Nunca te abandona. E chegamos no último bloco de notícias, onde a gente vai ali para as províncias do Atlântico. E a primeira notícia é da Newfoundland e Labrador. Um músico pede que colegas parem de usar IA. Em St. John, a musicista Rachel Cousins pede que colegas parem de usar a inteligência artificial para capas, cartazes e até músicas, porque isso prejudica artistas locais e tira a autenticidade da arte. Ela propõe pagar designers locais ou fazer material entre amigos, não importa se for ruim, só que seja real. O alerta que há casos globais de músicas possivelmente geradas por IA fazendo sucesso em plataformas como Spotify. Mas eu tenho certeza que esse negócio de pirata, coisa gerada que não é vocês, isso faz muito tempo. Quem é um inocente? Mas Cara, isso é muito inocência. Falar assim, pessoal, ajuda. Cara, esquece, velho. Esquece, mano. Todo mundo sabe, eu sou a favor do capitalismo malvadão, entendeu? Eu sou o cara, o coração peludo. É uma questão de dinheiro, cara. O nego fala, compra. Se você vê lá, você chega lá e fala assim, putz, eu queria fazer uma capa de um CD. Aí você vai lá procurar o cara. Tudo bem, é o valor do cara. O cara tem direito de cobrar o que ele quer na capa do CD. Aqui, ó, minha arte. Tal. Aí você vai, procura uns tutoriais no chat GPT, se você paga. Você vai no YouTube, procura como fazer uma capa. Cara, o negócio fica muito louco. Aí você pode fazer, que você pode escolher, cara. Tá tirando trabalho de alguém? Tá, do mesmo jeito que as pessoas vão ter que se adaptar, cara. Não adianta ser o ludita, não venha ser o ludita. Isso faz parte, é uma questão de dinheiro. As empresas vai pagar vou pagar um artista, se quiser minha cara no seu comercial, artista. Mas se a gente fizer um bonequinho artificial? Entendeu? Cara, é a realidade. Não adianta ficar, porque é legal essas campanhas, vamos ajudar, faz o cara. Mas hoje em dia você tem tanta, mesmo o Canvas que você tem lá, cara, o negócio já tem um gerador de imagens, ele faz um monte de coisa, ele faz banner. Você chega lá, você coloca com informação com a inteligência artificial, ele vai preparar um banner para você. Então, ou seja, eu sei que quem é grafista, cara, infelizmente, velho, a inteligência artificial, brother. Bem, cara, já tá aí. Você não precisa pensar, o troço já tá ali pronto. Tá pronto, tem jeito.
Em St. John's ainda aguarda a aprovação de Ottawa para despejar neve no porto. Em St. John's, onde fevereiro deixou mais de 1,65 metros de neve, a prefeitura, 1,65 m de neve, a prefeitura pede autorização para despejar os montes no porto e assim acelerar a limpeza das ruas. Embora o despejo tenha sido proibido pelo governo federal em 2019 por razões ambientais, e a deputada da ministra Jonna Thompson diga que Ottawa não vai atrapalhar, afirmando que licenças não seriam necessárias. A cidade afirma que ainda aguarda aprovação enquanto negociações entre vários departamentos continuam. Essa é a tal e a boa e velha burocracia do nosso mundo. Ai, essa burocracia, velho. Em New Brunswick, terra do Brian, que um homem saiu do limbo depois de optar por cirurgia privada em Quebec. Um homem de St. Andrews, New Brunswick, pagou mais de $30 mil por uma artroplastia de quadril em Montreal para escapar da longa fila pública. Mas ao voltar para casa com uma complicação, um coágulo do pulmão, ele se viu sem acompanhamento adequado e afirma ter sido penalizado por ter procurado atendimento privado. O caso expõe o impasse entre pacientes que recorrem ao setor privado por falta de acesso no sistema público e autoridades provinciais que alertam para a dificuldade de continuidade de cuidados quando a cirurgia é feita fora da província. Não errou, né, cara? Tá certo, cara. Não tem saúde, ele vai se virar como pode. Então, e aí é aquela questão, mano. O cara chega lá e fala, mano, você não tem nada. O cara vai... Aí quando fala, mas você foi no privado? Então, mano, peraí, você foi no privado, aí o problema é seu, mano. É coisa de louco mesmo. E aí só expõe de novo essa dificuldade que a gente tem aí nessas questões da saúde. Eu já falei, o privado tem... Enquanto não falar que da parcela do privado na saúde pública, a gente vai continuar nesses problemas aí. Empréstimos federais para produtores do xarope de bordo, nosso Syrup de Rubber em New Brunswick, para ajudar a modernização da produção. O governo federal anunciou um empréstimo de $930 mil canadenses para 3 produtores do nosso Syrup de Rubber do norte de New Brunswick. 750 mil para Érablière Yves Plourde, 125 mil para Gino Caillouet e 55 para a Sucrerie do Petit Camp, para modernizar os seus equipamentos. A ajuda que financiará atualizações como o sistema de osmose informática chegará no momento de pressão por falta de mão de obra, custos maiores e variabilidade climática em uma indústria que, em 2024, produziu mais de 1 milhão de galões e sustenta mais de 500 empregos. 1 milhão é troco, velho. Esses caras geram de receita anual. O EBITDA deles é 1 milhão. E aí, agora saindo de New Brunswick, vamos para Nova Scotia. Passa a parte final dessa viagem. Da mineradora de carvão de Nova Scotia ao diretor da Casa da Moeda dos Estados Unidos. Robert J. Grant, nascido em Springville, Pictou Country, deixou as minas após um acidente e virou engenheiro. E finalmente se tornou cidadão americano e dirigiu a Casa da Moeda dos Estados Unidos entre 1923 e 1933, justamente nos primeiros anos da Grande Depressão. Depois assessorou o governo chinês, voltou aos Estados Unidos e morreu em Denver em 1949. A piada de que o seu nome está no dinheiro é provavelmente apócrifa, mas essa história, a história ressalta os laços históricos entre Nova Scotia e os Estados Unidos. Bonita história, né? Romântica. Saiu do nada, um self-made man. Viva a meritocracia. E o Premier Houston protege a realeza eólica offshore por medo de assustar os desenvolvedores. O Premier Tim Houston apresentou um projeto que exige dos desenvolvedores eólicos offshore um pagamento de $7 mil por megawatt de capacidade por ano nos primeiros 10 anos, o valor inferior à proposta anterior, que era 4% sobre a receita, numa primeira fase de até 5 gigawatts. Deve render cerca de $35 milhões anuais e ser em grande parte exportada.
O pacote também estabelece taxas de licitação, reforma de lei de recursos para regular a geotermia, hidrogênio e armazenamento de carbono. Adia para 2028 a transição da gestão de rede e transfere ao novo operador a meta de 80% de renováveis até 2030, enquanto a oposição critica que a cobrança é baixa e pede participação acionária para a província. Problemas do G7 aí, né? Vento. Não tinha um presidente que dizia que é para estocar vento? Eu não lembro, não conheço. E a última notícia dessa semana é que líderes partidários apontam o dedo enquanto a dívida de Nova Escócia continua a subir. A dívida da província subiu em cerca de 10 bilhões de dólares desde 2021, alcançando quase 28 bilhões no orçamento de 2026-27 e projetada para quase 36 bilhões em 2029 e 2030. Com o governo Tim Houston dizendo que os gastos foram necessários para a saúde, infraestrutura e habitação. A oposição, porém, acusou de má gestão e falta de transparência. O orçamento inclui cortes de 304 milhões esse ano, mesmo com despesas departamentais subindo 7,7% e os custos dos juros que ainda devem crescer de cerca de 1 bilhão para quase 1 bilhão e meio em 2029 e 2030. É isso aí, a batata tá quente no colo do seu Houston, mano. Boa sorte, é o que eu tenho de dizer. Boa sorte. Tchau. Bom chance. E assim a gente termina nosso grande giro de notícias e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana Açúcar. Tá chegando, hein? Tá chegando. Você sabe que Cabana Açúcar é doce e doce é na Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que faz esses docinhos, esses salgadinhos que todo mundo adora. E se você também quiser aproveitar as delícias da Brazilian Pastries, visite o Instagram deles, Brazilian Pastries Ottawa no Instagram. E para você não ficar só na vontade, faça também o seu pedido. Você pode entrar no brazilianpastries.com e lá você vai poder escolher o que você precisa e eles entregam ali na sua casa. Um abraço para você, Sam. Espero que esteja bem. Então você sabe, é doce, vá na Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a sua boa da semana? Então, velho, hoje eu tava correndo, porque eu tô me preparando pra uma maratona aí no fim do ano, então hoje é o dia de eu correr 15 km. Aí eu tava correndo, fui começar a correr meus 15 km na esteirinha aqui, né, porque eu não corro na rua, não sou doido. E aí eu falei, mano, preciso assistir alguma coisa, um filminho. Aí assisti um filme, eu sou fã do Predador, né, eu gosto da série, acho muito legal. E eu assisti, não tinha assistido ainda, Predador Badlands, cara. Cara, o filme eu achei muito legal. Assim, você começa com uma imagem na cabeça, assim, eu achei muito legal a história por trás do filme. Gostei muito, achei assim, gostei muito, né? É um filme que vai mudar minha vida, mas é um filme legal, interessante, bem feito e tem um plot twist aí no final que você fala, como assim, velho? Era isso, era aquilo? Mas assim, curtia assim, os efeitos especiais muito loucos. E eu acho legal que eles fizeram com a franquia do Predador. Eles conseguiram colocar o bicho como um personagem mais importante, que só os caras queriam matar o bicho, porque a do Schwarzenegger é muito legal, mas eu acho que o que eles fizeram, tem um Predador Badlands, eu assisti, tinha um outro que eu tinha assistido também, que era o Prey, que é muito legal. Então assim, eu achei muito legal os dois e terminei hoje aí, assisti hoje o Predador Badlands, muito legal. Eu achei muito. Tô bem atrasado, não vi nenhum ainda, né? Tá na minha listinha. Cara, eu por outro lado, eu recomendo uma série que eu não terminei de assistir ainda, mas eu tenho certeza que vai terminar bem, porque a história tá muito legal. Que é quem conhece aquele programa de cozinha lá, o Kitchen's Nightmare, ele é apresentado pelo Gordon Ramsay. E tem um documentário no Netflix, saiu semana passada, que se chama Being Gordon Ramsay, que é muito massa, assim, eu sempre admirei assim, a franqueza com que ele faz
os programas dele. Sempre achei que ele fosse assim, isso aí é o personagem, né? Ele não pode ser assim, mas o cara deu para entender assim, que de fato essa é a personalidade dele, ele acredita nessas coisas, da maneira com que ele trabalha, que tem a ver com a questão de qualidade e excelência na parte de cozinha. Então minha dica tá aí, cara, vocês curtem. Quem curte esse programa de cozinha, o programa essa série do Gordon é muito boa. Being Gordon Ramsay tá ali no Netflix. Eu fortemente recomendo para todo mundo ver. E se você não gosta, o problema é seu. É isso aí. Jovem. E aí, a gente, como sempre, também a gente dá aquelas dicas, né? Que doe sangue. Sempre tem gente que tá precisando de sangue, sempre tem necessidade de sangue para ser doado. Então, se você puder, tiver condições, se você atender os requisitos, e você pode ir e doar seu sangue para quem precisa. E se você não sabe o que você precisa, você pode entrar no blood.ca, que lá tem informações sobre onde, quando e como você pode doar, além de outras coisas. E se você estiver no Quebec, não deixe de acessar o emaquebec.ca. Não esqueça mais. Tá lá no emaquebec.ca, também tem informações sobre tudo isso. E finalmente, a gente falou durante o programa sobre a questão da insegurança alimentar em algumas províncias, e a gente lembra que se você puder doar, no Canadá tá nessa questão de fazer parte do programa do país do G20, do G120, que às vezes tem muita gente que está passando fome. Se você puder fazer doação, se tiver condições, ajude também, porque essa questão de insegurança alimentar está aumentando no Canadá. Tem muita criança que não tem o que comer, ou então que tem que escolher entre comer o café e o almoço e tal. Então, procure, a gente recomenda no foodbankscanada.ca, porque lá tem bastante informação, mas você não precisa doar para eles, você pode doar para qualquer lugar que a situação com alguma fé vai melhorar. É isso aí. Isso aí, mano. Você contou um caos no começo do programa. Então, preciso falar. Finalizar aí com Good Vibes, né? Good Vibes, tem um... Eu não vou falar o nome porque ele não me autorizou, mas eu sei que tem um cara que é ouvinte nosso que vai ser pai aí, um cara super gente boa. Eu vi um post dele lá, que ele e a esposa dele agora vão entrar na maternidade, na paternidade. Um cara muito gente boa, felicitações aí, espero que tudo esteja se passando bem. Mas eu queria falar eu vou partir um GoFundMe, cara. Então você que está escuta com muito... Abre o seu coração peludo nesse momento, porque o nosso amigo lá, o Brian de Abreu, do New Brunswick, o Brian é gente boa. O Brian escuta, ele sabe que eu sempre tive o sonho de ser o primeiro ninja negão que domina o Japão, entendeu? E aí ele me mandou, falou assim, pô, Paulão, aí ó, já resolvi seu problema. Ele me mandou, cara, estão vendendo uma casa em Akabira, em Hokkaido, um castelo japonês, coisa mais linda, por 64 mil doletas, velho. Então fica em Akabira, no Japão, Hokkaido, 64 mil doletas, construído em 1991, 1.571 metros quadrados, coisa linda, vai dar pra fazer academia, vai dar pra treinar. Então assim, ó, valeu Abreu, gente boa, Brian de Abreu mandou a parada aí, curti. Só que, pessoal, você tá ligado, né? Hoje em dia eu tenho 2 filhas, pai, então se vocês tiverem afim, vou abrir um GoFundMe, Paulão Ninja Negão no Japão, Watashi wa Nihonjin Kurombo, lá no GoFundMe, e aí ajuda aí, pessoal. É só 64 mil, vocês estão no Canadá, vocês são ricos, né? E eu preciso comprar esse castelinho aí antes que vendam. Pessoal, espera aí o apoio de vocês, tá dado o recado. Valeu, Abreu! Super barato, casinha lá, um castelo, e eu tô nessa missão agora. Juntos chegaremos lá. Era isso que eu tinha pra falar. Ok. Tu abriu um GoFundMe pra comprar um castelo, é isso mesmo. Não custa nada, meu, ajudar os prob. Tá merda. Ok, tá bom, né? Tá bom. É isso. Então, pessoas, se quiserem estar em contato com a gente, mandar essas historinhas, também contam. Pode entrar, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no Twitter, e tudo no nome de Canadá agora. Pode mandar mensagem pra gente, vai ser um prazer conversar com vocês, né? E tá no e-mail, contato@canadagora.com. Deu, né, Pé? Elvis. Pessoas, um excelente primeiro dia de primavera. Semana que vem acabou essa desgraça, a neve toda vai derreter, o mundo vai ficar colorido, eu vou ficar rico, não precisa mais trabalhar. É isso aí. Uma dessas coisas vai acontecer. Uma delas. Não sei qual. Uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz.
Valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.